Pais amados, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Cleiton Souza e eu gostaria de trazer uma reflexão ao seu coração neste dia. O tema da reflexão que nós estaremos abordando é estágios da graça de Deus. O texto que eu estarei usando se encontra no livro histórico de 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 ao verso 13, que vai nos dizer assim, amados. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu use de benevolência, em algumas traduções de misericórdia, por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e trouxe da casa de Marqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou-se, e disse a Davi Mefibosete, e disse: Eis aqui teu servo. E disse Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, e disse: Tudo o que pertencia a Saul e a sua casa tenho dado ao seu filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará o seu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Verso 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia pão à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amados, esse texto é um texto muito lindo, um texto muito abençoado, e tem uma reflexão muito forte para nós. Quando nós falamos acerca da graça de Deus, porque o tema da nossa reflexão é estágios da graça de Deus. É impossível, né? Tem muitas pessoas que até iriam me questionar agora, mas pastor, a graça de Deus não é algo muito mais ocular no Novo Testamento? Com certeza, mas nós conseguimos ver também, né, rastros da graça de Deus no Antigo Testamento. Porque é um Deus que está se revelando, né? Nós acreditamos isso, né? Que o Antigo Testamento é um Deus que vem se revelando, né? Progressivamente. E nós conseguimos ver, né, rastros aqui da graça de Deus nesse texto de 2 Samuel capítulo 9. Antes de nós irmos para o texto, é importante nós entendermos o contexto, né, por detrás dessa história. Nós sabemos que no período de Samuel, do primeiro livro de Samuel, que é considerado também juiz, profeta e sacerdote, é o único personagem bíblico que tem 3 funções no Antigo Testamento, nós conseguimos ver que o povo queria um rei e eles pediram um rei. Deus não queria dar um rei, né? O povo de Deus vivia naquele tempo uma espécie de teocracia, né? Onde Deus era o centro de todas as coisas. Quando o povo pediu a Samuel um rei, porque eles viam, né, que as demais nações tinham um rei, então eles desejaram no seu coração ter também um rei. E o que que acontece? Nós entendemos que Saul, na verdade, né? Saul, que é o primeiro rei de Israel, quando Deus pede para Samuel ungir Saul, Saul é conhecido como o homem segundo o coração do povo, justamente porque foi o povo que queria, né, e não Deus.
E a gente sabe, né, que Saul, ele era um homem formoso, como a Bíblia vai dizer. Ele era um homem que tinha uma certa aparência e Deus havia escolhido para ser rei. A gente sabe que Saul faz muitas coisas que desagradam a Deus. E a gente sabe que o próprio Deus rejeita Saul. Quando a gente vai para o capítulo 16 de 1 Samuel, Deus fala para Samuel que ele tem rejeitado Saul. E ele pede para Samuel ungir um novo rei. Ele vai até a casa de Jessé, e lá na casa de Jessé ele encontra Davi, que era um moço que trabalhava no campo, né? Muitas pessoas chegam até a falar que Davi, por não comer na mesa, era aquele que comia na marmitinha, né, lá no campo. E a gente vê, né, que Deus, ele de certa maneira, ele decide escolher, né, uma nova pessoa, porque Saul estava fazendo muitas coisas que desagradavam, né, a Deus. Saul era rei, tinha uma cadeira, tinha um cargo, mas Deus não estava mais com ele, né? E muitas das vezes, né, tirando uma certa aplicação para nós aqui, muitas das vezes a gente quer, né, ter uma cadeira importante, muitas das vezes a gente quer ter um cargo importante. E, inclusive, o pastor Alex Gonçalves tem uma frase seguinte, assim: o que adianta ter a cadeira se a unção foi embora, né? Tem muitas pessoas hoje em dia que vivem dessa maneira, né? Que tem status, que tem cadeira, que é conhecido como Bambambam, Bam, Bam, mas são pessoas que o próprio Deus não está mais com elas. Da mesma maneira, Saul vivia. E a gente sabe que quando Samuel unge Davi, Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, diferente de Saul, que era o homem segundo o coração do povo. A Bíblia vai dizer no capítulo 16 que o Espírito de Deus se apossou da vida de Davi daquele dia em diante. A gente sabe que vem a história que Davi matou Golias, mas só que a gente sabe que Davi não assume o trono de primeira. A gente sabe que existe um certo cântico em Israel que irrita Saul, que eles falam que Saul matou milhares, alguma coisa assim, mas Davi matou 10 milhares, né? Então isso causou um certo ciúme em Saul, que quis tirar a vida de Davi. E ele por muitas vezes tenta matar Davi. Davi foge, né, de Saul. Davi teve muitas oportunidades de matar Saul, mas não matou. E a gente vê, né, que quando nós chegamos no início do capítulo de 2 Samuel, acontece a morte de Saul, né? E a gente vai ver uma história bastante interessante, porque o personagem que nós vamos falar se chama Mefibosete. E o texto que nós vemos Davi como rei é justamente esse capítulo 9. E ele se lembra, né, de uma aliança que ele fez com Jonatas ali atrás, que era o filho de Saul, que um iria cuidar da descendência do outro. E justamente nisso, no capítulo 9, que Davi já é o rei, ele pergunta se restou alguém da casa de Saul para que ele use de benevolência, em outra tradução, para que ele use de misericórdia. E quando a gente vê, né, que existe um certo servo de Saul que vivia no tempo que Davi era rei, que o nome dele era Ziba, Davi pergunta para ele se ainda restou alguém da casa de Saul, e ele fala que sim, existe um filho de Saul, que o nome é Mefibosete, que estava na casa de Amiel, uma pessoa que morava em Lodebar. Quando a gente fala a respeito de Mefibosete, é interessante que se a gente for um pouco para trás, a gente consegue pegar alguma história sobre esse jovem, que está no capítulo 4 de 2 Samuel, versículo 4, vai nos dar uma informação sobre esse jovem Mefibosete, que nós vamos falar aqui a respeito dele. E é o seguinte: e Jonatas, filho de Saul, que tinha um filho aleijado de ambos os pés, era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Nós estamos falando aqui de estágios da graça. Quando a Bíblia fala a respeito desse Mefibosete, a gente vê que era uma criança normal, uma criança que eu posso dizer que viveu no melhor lar possível, porque ele era filho do rei. Talvez tinha os melhores brinquedos, as melhores comidas. Era uma criança que não faltava nada.
mas um erro de percurso e essa criança acaba ficando aleijada de ambos os pés. E quando nós vamos para o texto, já abordando aqui o primeiro, o primeiro estágio, né, da graça que nós abordamos no texto, está do verso 3 ao verso 4, que é a cidade de Lodebar. Lá no verso 3 e verso 4 vai dizer o seguinte: E disse o rei: Não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Veja bem, amados. Esse jovem, que a Bíblia fala que ele ficou aleijado, porque a família real, o capítulo 4 fala da queda dessa família real, qual Saul e Jonatas faziam parte. Depois que a Bíblia fala que uma das servas de Saul tenta pegar o menino para fugir, porque a gente sabe que se o povo inimigo ganhou do povo de Israel, se ele chegasse no palácio e encontrasse o filho do rei, eles matariam ele. Então foi uma decisão, né, de proteção que essa serva teve em relação ao Mefibosete. Só que acabou que no meio do caminho ela caiu e ele perdeu, né, a movimentação dos dois pés. E a Bíblia se cala em relação ao Mefibosete. Aí passa o capítulo 5, o capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Quando chega no capítulo 9, a Bíblia toca no nome de Mefibosete. E o primeiro estágio da graça que eu abordo no texto, que é justamente esse verso 3 e verso 4 que nós lemos, é a questão de Lodebar. Lodebar é o primeiro estágio da graça aplicando para nós, que somos pecadores. E aqui eu queria fazer um contraste com a história humana, que se aplica muito bem com a história de Mefibosete. Da mesma maneira que Mefibosete vivia como filho de rei no princípio, tinha as melhores coisas, tinha a presença do pai. Nós, no princípio também, éramos seres perfeitos, seres que viviam na melhor qualidade de vida possível, seres que, lá em Gênesis vai dizer que Deus descia na viração do dia para conversar conosco. Nós tínhamos uma comunhão com Deus surreal, algo muito abençoado, irmãos. Deus descia com nossos pais ali no Éden e conversava com eles. Nós tínhamos as melhores comidas, tínhamos as melhores companhias. O homem era acompanhado da sua mulher, os animais eram acompanhados de outros animais. Simplesmente Deus criou tudo perfeito. Da mesma maneira que Mefibosete tinha uma vida perfeita. Mas um erro de percurso. Mefibosete ficou aleijado de ambos os pés. E é justamente o que acontece conosco. Porque quando o pecado ele entra na nossa vida, na nossa história, ele deforma o ser humano. Da mesma maneira que Mefibosete ficou aleijado de ambos os pés, o pecado nos aleijou. E eu posso dizer também que é de ambos os pés porque nós se afastamos do Senhor. O pecado traz separação de Deus e o homem. Então o homem passa a se apartar da presença de Deus. Tudo aquilo que nós tínhamos, irmãos. Vida com Deus, melhor casa, a melhor comida, a melhor companhia. Tudo isso nós perdemos devido ao pecado. Da mesma maneira que Mefibosete também, ele passou a ser aleijado porque é uma consequência do pecado. Porque se nós vivêssemos na perfeição de vida do princípio, nós não viveríamos de maneira nenhuma uma vida sofrida, porque a vida perfeita é outra coisa. Então Mefibosete também ele sofre por causa do pecado. E assim também eu queria contar a nossa história de ser humano. Nós éramos perfeitos, tínhamos o lar perfeito, éramos filhos do rei, mas um erro de percurso nos tirou de perto do nosso pai. E por que eu vejo que Lodebar é o primeiro estágio da graça? O que significa Lodebar, pastor? Se nós formos pesquisar o significado de Lodebar, significa uma terra sem fertilidade, um lugar deserto, um lugar que não tem vida. Inclusive tem um louvor que fala que Lodebar significa terra do esquecimento, porque Lodebar é um lugar onde os holofotes humanos não existem. É onde o ser humano ele não consegue ser ovacionado de maneira nenhuma, porque é uma terra estranha, uma terra diferente. E
É justamente aí que eu vejo a graça, irmãos. Porque no momento em que o ser humano peca, no princípio, nós deveríamos ter sido exterminados por Deus, que é um Deus santo, é um Deus incomparável. Era para Deus ter destruído o ser humano, mas isso nos afastou dele. Só que Deus, mesmo sendo tão poderoso, ele não nos matou, irmão. E aí eu vejo a graça. Mefibosete está em um lugar chamado Lodebar, um lugar onde os olhos humanos não alcançam, mas onde os olhos de Deus alcançam. E o ser humano, quando ele peca, quando ele se afasta da presença, ele se afasta da presença de Deus. E é aí que eu vejo a graça. Sabe por quê? Porque Deus ele não exterminou os seres que ele criou, mas ele ama tanto que mesmo perdido, ele te sustenta. Da mesma maneira nós olhamos para a sociedade hoje, irmão. Uma sociedade perdida, uma sociedade corrupta, que tem se afastado todos os dias da presença de Deus. Essa sociedade, mesmo estando longe de Deus, ainda estão vivos. Eu posso dizer que estão em Lodebar, em uma terra que não tem vida. Mas mesmo estando em uma terra que não tem vida, estão vivos. E aqui eu vejo a graça de Deus, porque a graça de Deus é que sustenta esse planeta. É a graça de Deus que sustenta essas pessoas que mesmo não estando na presença, mas estando afastado, estão vivas. Isso eu dou glória a Deus, porque nós vivemos pela graça de Deus. Essas pessoas vivem pela graça de Deus. O segundo estágio da graça de Deus é a misericórdia. E está lá no verso 1 do capítulo 9, que vai dizer assim: E disse Davi: Ainda há alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça de benevolência por amor de Jonas. Essa palavra benevolência ela é traduzida também como misericórdia. E o segundo estágio da graça que nós abordamos é a misericórdia. Nós já falamos aqui que nós éramos seres que vivíamos perto de Deus, mas devido ao pecado isso nos afastou de Deus. E agora a primeira ação de Deus para conosco é a sua misericórdia. E esse é o segundo estágio da graça. Lembra, nós já vivemos, só de nós estarmos vivos, já é graça de Deus. E agora Deus ele decide se aproximar de nós por meio da sua misericórdia. O próprio rei Davi tipifica o próprio Cristo, amados. Ele age de maneira graciosa para nos salvar. Da mesma maneira, amados, que Davi se lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas, que era para ele cuidar da descendência um do outro, Deus se lembrou de nós. Lá em Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa para a humanidade. Inclusive, Gênesis 3,15 é conhecido como a Missio Dei, como o proto-evangelho, que é justamente algo que aponta para Cristo, que é a nossa esperança. E é por meio de Cristo que nós vemos a misericórdia de Deus, amados. Veja bem, Davi pergunta se restou alguém da casa de Saul para que ele usasse de misericórdia por amor de Jonatas. Davi tinha uma aliança com Jonatas. Uma pergunta: quem se lembrou de nós, irmãos, quando nós estávamos perdidos? Deus. Deus se lembrou de nós e fez uma promessa. Da mesma maneira que Davi tinha uma promessa, fez uma aliança com Jonatas, Deus fez uma aliança com a humanidade. Eu vou enviar meu filho da descendência de uma mulher, e ele pisará na cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar, e ele ferirá a cabeça. Veja bem, nós estamos falando de Cristo Jesus, o Salvador do mundo, irmãos. E é por meio dele que nós vemos a misericórdia de Deus. O termo original da palavra misericórdia é demonstrada a bondade de Deus, que faz parte da sua natureza. A bondade de Deus se manifesta na sua misericórdia, mesmo quando ninguém mereça. A misericórdia também é um convite da parte de Deus para as pessoas se arrependerem de seus pecados. Ou seja, por meio de Cristo nós podemos se arrepender, porque a misericórdia de Deus é um convite para pecadores. E nós vemos que lá em Lamentações, capítulo 3, verso 22, vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, amados. Se hoje nós estamos vivos, se hoje nós estamos de pé, se hoje nós continuamos constantes diante do nosso Deus, é por causa das suas misericórdias. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, aleluia.
Você está firme hoje por causa das misericórdias. Você não está firme por causa da sua força. Você não está firme por causa do seu pastor, por causa da sua liderança. Mas você está firme porque a misericórdia de Deus tem lhe sustentado todos os dias da sua vida, amado. A misericórdia no texto de 2 Samuel tem um sentido de restaurar, que é uma obra que só Deus pode fazer pelo homem. Assim como a graça de Davi alcançou Mefibosete, a graça de Deus nos alcançou e nos salvou. Quantos aqui, amados, são salvos por essa graça? Eu sou salvo pela graça. O terceiro estágio da graça é algo maravilhoso e é algo que nós já fazemos parte. Está no verso 7. Vai dizer assim: E disse Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência. Por amor de Jonatas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. O terceiro estágio da graça é sentar na mesa do rei. Que bênção, irmão, que maravilha. Deus, ele é tão maravilhoso, lembra? Estávamos perdidos. Só de estar vivo é graça. Ele usou sua misericórdia para nos aproximar. E agora ele nos convida a sentar na mesa, irmãos. Espiritualmente dizendo. Quando Mefibosete foi intimado para comparecer diante de Davi, imagine a crise que Mefibosete não teve. Ele era uma pessoa aleijada. E naquele tempo as pessoas deficientes, elas eram excluídas, inclusive eram mortas. Porque quando uma pessoa olhava uma pessoa deficiente, elas perguntavam quem pecou. O pai ou a mãe? Ou a pessoa pecou? E elas não eram vistas com bons olhos. Mas agora, Davi, que tipifica o nosso Cristo, da mesma maneira que ele convida Mefibosete a se sentar na mesa. Espiritualmente, na família de Cristo hoje, Jesus Cristo nos convida a nos assentarmos na sua mesa. E essa mesa do capítulo 7, do versículo 7 do capítulo 9 aqui de 2 Samuel, é conhecida por muitos teólogos como a mesa da restituição, porque é justamente aqui que Davi vai devolver tudo aquilo que Mefibosete perdeu, terras, propriedades. Então, quando você senta na mesa do rei, além de ter comunhão com ele, Deus devolve tudo aquilo que você perdeu. Então, imagina o medo de Mefibosete, né, de comparecer diante do rei que é Davi. Imagine o nosso medo como pecador de se apresentar diante de um Deus santo e poderoso. É por isso que no início do verso 7, Davi fala bem assim: não temas, não temas. Porque com certeza ele viu que Mefibosete estava amedrontado. E a gente vê no capítulo verso 6 que ele se prostrou diante de Davi. Então, da mesma maneira, Deus age com a gente. Olha só, amados. Nós não podíamos ter essa comunhão por causa dos nossos pecados. Vivíamos em guerra com Deus. Mas por meio de Cristo temos paz com Ele, amado. Lá em Isaías 53, capítulo 53, verso 5, vai dizer assim: Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sob suas pisaduras nós fomos sarados. Lembra que o pecado separou a gente de Deus? Mas Cristo, ele fez um acordo de paz e nos trouxe de volta para Deus. E isso que faz a gente sentar na mesa dele. Lá em Romanos 5, verso 1, vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, vocês têm paz com Deus por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos paz com Deus hoje, amados. Com Deus, por meio de Jesus Cristo, aleluia. Hoje temos intimidade com Deus, é por meio de Cristo. Você não merece a graça. Você não é digno, mas é a graça. Jesus nos chama para vivermos a comunhão participando da mesa. Isto é o Evangelho, irmão. O pastor Gilmar Fiuza, ele fala o seguinte, que o Evangelho é o defeituoso ter acesso à mesa do rei. Nós vivemos esse Evangelho hoje porque nós sentamos na mesa do rei. E eu posso dizer que o Evangelho, ele acolhe aleijados ao redor da mesa. Que bênção, irmão. O quarto estágio da graça de Deus é a provisão do rei. Lá em 2 Samuel, capítulo 9, o verso 10 vai falar sobre isso. Trabalhais, pois, na terra tu e teus filhos, teus servos, e recolheais os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa.
e tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Olha só. Além de Mefibosete estar vivo pela graça, foi chamado pela graça por meio da misericórdia, sentou na mesa pela graça. Agora ele tem provisão pela graça, irmão. E da mesma maneira nós temos a provisão pela graça. O texto do verso 10 do capítulo 9 aqui de 2 Samuel, ele está falando de uma comida literal. Mas eu queria apontar para Cristo, amado. Porque Cristo é a provisão do rei na nossa vida. É a provisão da graça. E quando nós vamos para o texto de João, capítulo 6, verso 35, Jesus usa uma linguagem para dizer que ele é o alimento. Por exemplo, lá em João 6,35 ele fala o seguinte: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Lá em João, capítulo 4, verso 10, ele vai dizer: replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e de quem te pede, dar-me de beber, tu me pedirias e eu te daria a água viva. Jesus diz que ele é o pão da vida e Jesus fala que ele é a água viva. Jesus é a provisão de Deus na nossa vida. Da mesma maneira que todos os dias Mefibosete iria comer na mesa do rei, não iria passar fome, nós não passamos fome, porque o crente que está em Jesus, ele é satisfeito, irmão. O crente que está em Jesus, ele entende que isso é suficiente. Eu estou dizendo isso porque muitas das vezes tem pessoas apegadas em profecias, em revelações, e isso não traz muitas das vezes edificação, e muitas das vezes essa pessoa acaba se desviando da igreja, acaba desacreditando da fé, justamente porque se decepciona com homens, irmãos. Mas eu garanto para você, amado, que se você entender que Jesus é suficiente para nós, nós não mendigaremos nada. Nós não mendigaremos o pão, porque Jesus ele vai saciar a nossa vida todos os dias. E eu queria falar uma coisa: Jesus é suficiente para você, amado. Jesus não te decepciona. O homem pode te decepcionar, mas Jesus não te decepciona. Jesus ele supre as suas necessidades espirituais, em nome de Jesus. O quinto estágio da graça de Deus, a gente verifica, está no verso 11, que vai dizer assim: e disse Ziba ao rei: conforme tudo a quanto meu senhor o rei manda ao seu servo, assim fará seu servo. Quanto a Mefibosete, disse ao rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Olha só, você vive pela graça, por meio da misericórdia, Deus se aproximou de você, ele te convidou para sentar na mesa, ele proveu alimento para você e a provisão é o próprio Cristo. E além disso tudo, ele faz de você um filho, conforme diz aqui no versículo 11. Porque Mefibosete ele vai comer todos os dias na mesa do rei, só que agora ele vai comer como um dos filhos do rei. E nós sabemos que a Bíblia fala disso, que é a questão da adoção, né, que acontece com as pessoas que aceitam a Jesus. É um processo, né, que a gente entende com quem está andando com Cristo. Lá em João, capítulo 1, verso 12, vai dizer bem assim: é dito que aos que receberam Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso mostra a nossa identidade e herança espiritual, amados, que nós possuímos por meio de Cristo. Você não é mais perdido, você foi achado, amado. Quando nós vamos ali para Romanos, capítulo 1, verso 4, vai dizer assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha só, desde a fundação do mundo você já era filho, amado. Desde a fundação do mundo, você já era escolhido por Deus para ser filho. Isso é bênção demais. Você é filho hoje. E o sexto estágio da graça de Deus está no último verso, que é o verso 13, que vai dizer assim: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porque porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. E o sexto estágio da graça de Deus é ir para Jerusalém, mas eu não estou falando da Jerusalém
terrena, estou falando da Jerusalém celestial, da Nova Jerusalém. Nós vemos que nos céus, que é a Nova Jerusalém, nós iremos participar do banquete da mesa do rei, amado. A Bíblia declara isto. Olha só, lá em Lucas, capítulo 22, verso 14, o evangelista vai dizer o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele e os apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Participaremos dessa ceia no céu, amado. Olha só. Por isso que o sexto estágio da graça é ir para Jerusalém. Para quê, pastor? Para nós participarmos dessa ceia que haverá no céu. E outro verso vai falar também sobre isso. Lucas 13, 29 vai dizer: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. E aí, eu pergunto para você, será que você vai estar lá? Porque eu quero estar lá participando desse banquete espiritual e abençoado por Deus. A conclusão aqui: Mefibosete, apesar da sua história trágica, é um exemplo de graça e misericórdia na Bíblia. Ele foi resgatado por Davi e mostrou gratidão e lealdade ao rei mesmo depois da morte de seu pai. Sua restauração por Davi é um lembrete poderoso do amor e cuidado de Deus por aqueles que estão em situações de desamparo e desgraça. Sua história também ressalta como Deus pode transformar situações de vergonha em honra e dignidade, demonstrando sua graça redentora e poder para mudar vidas. Amado, a graça transforma situações em honra. A tua vergonha vai se transformar em honra. A vergonha de Mefibosete se transformou em honra. E da mesma maneira eu digo para você que está me ouvindo: a sua vergonha se transformará em honra, porque você é filho de Deus. Amém, amado? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.